Bem, vamos começar com um breve relato histórico. Estávamos no dia 14 de outubro de 2017 quando um objeto cósmico peculiar foi avistado próximo ao nosso planeta, e sua natureza intrigante permanecia desconhecida. 5 dias depois, o objeto interestelar começou a se afastar do Sistema Solar, e foi então que o astrônomo Robert Verick, da Universidade do Havaí em Manoa, o detectou utilizando o Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, PAN-STARRS, no Havaí. Desde o momento de sua descoberta, o objeto, chamado de Oumuamua, apresentava características singulares, como órbita, velocidade e propriedades incomuns, sendo o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar nosso sistema solar. No entanto, surge um dilema: Oumuamua deixou o sistema solar mais rapidamente do que entrou, sem intenção de retornar. E aqui é onde a trama se torna realmente fascinante. Ao rastreá-lo, esperávamos que sua trajetória seguisse uma órbita hiperbólica, influenciada apenas pela gravidade. No entanto, descobrimos que a órbita observada não se encaixava perfeitamente nesse modelo, como se houvesse uma aceleração adicional, sugerindo a influência de algo além da gravidade. Com uma forma alongada semelhante a um charuto, Oumuamua foi avistado após passar próximo ao Sol, fazendo uma curva fechada e partindo em outra direção. Dois aspectos chamaram a atenção dos cientistas: a misteriosa aceleração em direção oposta ao Sol, difícil de explicar com base nas teorias sobre sua composição, e sua forma peculiar, estimada como sendo 10 vezes mais longa do que larga. Ao longo dos anos seguintes, especulações fervilharam em revistas científicas e manchetes globais. A primeira incógnita era a aceleração inexplicável, e a segunda, a forma peculiar. Surgiram várias teorias, desde blocos de hidrogênio sólido até detritos espaciais. A.V.I. Loeb, renomado astrônomo de Harvard, foi além, sugerindo a possibilidade de Oumuamua ser uma construção artificial de uma civilização extraterrestre inteligente. Agora, preparem-se, pois a trama está prestes a ficar ainda mais intrigante. Bem-vindos ao Conexão Curiosa, onde a exploração está prestes a começar. A.V.I. Loeb retorna com uma pesquisa subsequente sobre a visita de Oumuamua em 2017. Desta vez, ele propõe não apenas a existência de alienígenas em nossa galáxia, mas sugere que haja 4 quintilhões de naves alienígenas acelerando em direção ao nosso sistema solar. Embora Loeb não afirme categoricamente que Oumuamua seja uma nave alienígena, ele nos instiga a considerar essa possibilidade. Diante dessa perspectiva, ele desafia o que cientistas respeitáveis talvez evitassem. Quantos Oumuamuas potenciais podem existir em nosso sistema solar, passando despercebidos? Loeb e seu colega, o astrônomo Carson Ezell, examinaram a quantidade de visitantes interestelares já detectados para estimar a densidade desses objetos similares nas proximidades solares, conforme mencionado no estudo citado pelo The Daily Beast. Desde a descoberta de Oumuamua, os astrônomos identificaram mais 3 objetos interestelares, totalizando 4 em um período de 8 anos. Nesse ritmo, A.V.I. Loeb e Carson Ezell realizaram cálculos indicando que poderiam existir até 40 decilhões de objetos interestelares em todo o sistema solar, inclusive em regiões além da detecção dos nossos instrumentos. Quando restringimos essa estimativa à zona habitável próxima ao Sol, o número é reduzido para uma cifra mais modesta de 4 quintilhões. Esse recorte é particularmente empolgante, pois se alguns desses objetos forem alienígenas, tornar-se-iam mais acessíveis à detecção. Embora algumas teorias propostas por Loeb possam parecer especulativas, ele continua a apresentar argumentos intrigantes. Mesmo considerando que a maioria dos 4 quintilhões de objetos interestelares seja composta por simples fragmentos de rocha espacial, o que Loeb reconhece como provável, ainda há espaço substancial para a presença de espaçonaves alienígenas. A questão então surge: onde essas espaçonaves estariam localizadas? Uma possibilidade que surge é o cinturão de Kuiper, uma região fria, escura e distante no exterior do sistema solar, composta principalmente por objetos gelados, planetas anões, poeira e cometas. Mais de 2.000 objetos do cinturão de Kuiper já foram catalogados, mas os pesquisadores acreditam que essa é apenas uma pequena fração do número total de objetos que podem existir nessa região.
Um exemplo fascinante dentro do cinturão de Kuiper é o 15.810 Arav, um objeto que chamou a atenção da NASA. Embora rotulado como uma grande rocha em órbita além de Netuno, a espaçonave New Horizons, em abril de 2016, direcionou seu olhar para esse objeto em trajetória peculiar, levantando questionamentos sobre sua verdadeira natureza, além de apenas uma pedra. Certamente, estamos nos referindo ao objeto espacial 15.810 Arav, nomeado em homenagem ao deus celta associado à morte, guerra e outro mundo. Agora, por que esse objeto é tão extraordinário? Você pergunta? Bem, a maioria dos corpos presentes no cinturão de Kuiper é composta principalmente de rocha e gelo. Contudo, Arav não segue os padrões de movimento típicos observados nos objetos catalogados nessa região. Isso levou os cientistas a questionarem se ele é constituído por algo completamente distinto, possivelmente mais resistente, dado que gira a uma velocidade tão intensa que a força centrífuga deveria tê-lo desintegrado. A incógnita aqui é como algo pode girar em tal velocidade extrema e permanecer íntegro. A hipótese dos cientistas é que a rotação acelerada está gerando uma espécie de gravidade artificial, um elemento vital para viagens interestelares de longa duração. A ideia é evitar que astronautas fiquem flutuando aleatoriamente na espaçonave durante trajetos que percorrem centenas de anos-luz. Isso motivou a sonda New Horizons a examinar mais de perto o objeto. E é neste ponto que as circunstâncias tomam um rumo peculiar. Enquanto a sonda tentava uma observação mais detalhada, todos os seus sensores, de repente, deixaram de funcionar e as transmissões foram interrompidas. Era como se houvesse uma entidade monitorando nossa presença, algo que não desejava que tivéssemos conhecimento de sua existência. No entanto, momentos antes de perder o contato, a NASA notou que Arav estava girando de maneira semelhante a uma grande nave espacial. Alguém poderia argumentar que isso foi uma falha técnica, mas a situação se torna ainda mais intrigante. Somente quando a New Horizons se afastou de Arav, ele, de repente, retornou à vida, como se nada tivesse acontecido. Agora, eu preferiria deixar para você a interpretação do que poderia ser, mas se considerarmos a possibilidade de uma civilização alienígena inteligente, faz sentido que ela opte por manter distância da Terra, observando-nos silenciosamente a partir do espaço frio e escuro do cinturão de Kuiper. Sempre que uma inspeção mais minuciosa for necessária, a estratégia seria utilizar uma espaçonave camuflada, fazendo-a aparecer apenas uma rocha espacial aos olhos dos habitantes do planeta. Além disso, A.V.I. Loeb já sugeriu anteriormente que como a MUA poderia ser um fragmento de lixo espacial alienígena, uma nave à vela extinta que acidentalmente chegou até nós. Outra possibilidade seria que como a MUA funcionasse como uma nave de reconhecimento ativa, enviada para investigar nosso sistema solar, conforme expresso em seu estudo. Existem razões para favorecer essa última explicação, de acordo com Loeb. A descoberta de como a MUA foi, em si, uma anomalia, já que nosso sistema solar não libera tantos objetos semelhantes. Além disso, o movimento de Oumuamua coincide aproximadamente com o padrão médio de movimento do material em nossa região da Via Láctea, conhecido como padrão local de repouso, o que dificulta a definição de sua origem. Loeb argumenta que, se ele estivesse criando um instrumento cuja identidade desejasse ocultar, o colocaria no padrão local de repouso. Astrônomos empregaram o telescópio Green Bank, na Virgínia Ocidental, e o Allen Telescope Array, no norte da Califórnia, para monitorar possíveis sinais emitidos por Oumuamua, mas até o momento o objeto permaneceu silencioso. E agora, o que vocês pensam sobre isso? Consideram que a A.V.I. Loeb extrapolou dessa vez ou está à frente no jogo? Compartilhem seus comentários conosco e não se esqueçam de se inscrever no Conexão Curiosa, pois juntos vamos explorar mais a fundo.